Experimentem a paz de nosso Senhor Jesus. É com alegria que mais uma vez estamos reunidos na casa do Senhor e juntos nós meditarmos na sua santa e gloriosa palavra. A intenção é sempre de nós nos aperfeiçoarmos, de nós estarmos enquadrados ou o mais próximo possível da vontade soberana do Senhor, para que nós venhamos ser abençoados. Nós vamos iniciar hoje, normalmente nós estamos iniciando com Mateus 5. Quem que lembra? A irmã Marineuza está consultando as suas anotações. Mateus capítulo 5, versículos 13, 14, 15 e 16. O que é que diz Mateus capítulo 5, versículos 13, 15 e 16? Aos que estão conosco na nossa live também, se você está fazendo as suas anotações, você vai recordar. Por que nós estamos todos os domingos iniciando? Porque quanto mais nós falamos, mais nós gravamos. Quanto mais nós gravamos, mais fácil fica para que nós possamos praticar. E é exatamente esses versículos o que o Senhor espera que nós venhamos ser. Então, vou pedir para os irmãos distribuírem os microfones, para que assim que os irmãos puderem participar, não é, dar um sinalzinho, o microfone vai chegar até você, e aqueles que nos acompanham na live estará então ouvindo, acompanhando as manifestações dos irmãos. Então, além desta passagem, Mateus capítulo 5, versículos 13, 14, 15 e 16, nós vamos também hoje fazer uma leitura bastante importante, que está no livro do profeta Oséias. E aí eu vou pedir para que o nosso irmão Anderson faça essa leitura que vai estar então no livro de Oséias, no capítulo de número 4, versículo de número 6. O irmão Anderson vai ler. Pode deixar para o irmão Rafael fazer a leitura de Mateus 5, 13, 15 e 16. E depois o nosso irmão Anderson faz a leitura de Oséias 4, versículo 6. Que é de suma importância nós estarmos gravando as passagens bíblicas e para nós executarmos, para nós fazermos. Então, irmão Rafael, pode ler para nós Mateus 5, 13, 15 e 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser iníspido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Olha isso. Esta é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Que nós venhamos como famílias bem estruturadas. Quando o homem entende o seu papel, quando a mulher entende o seu papel no lar, para que possam ser luz para as outras famílias que estão ao nosso redor. O propósito de Deus nos chamar, o propósito de Deus nos trazer como a sua família espiritual é isto. Como que os homens, como que as mulheres, como que as famílias que estão ao nosso redor e que muitas vezes estão desajustadas, irão olhar em nós como cristãos e nos ter como exemplos, se porventura nós estivermos na mesma condição que eles. A nossa luz não brilha. Nós não teremos condições de temperar, de salgar, porque o sal perdeu o seu valor.
Então o cuidado de Deus para conosco é que nós venhamos em tudo sermos boas testemunhas. Essa é a vontade soberana do Senhor. Agora o irmão Anderson vai ler um versículo, onde ali o Senhor Deus vai estar falando naquela época com o povo de Israel, porque estava havendo falhas. O sacerdote já não estava mais ensinando, o sacerdote já não estava mais conduzindo o povo como deveria conduzir, e com isso o povo estava saindo totalmente fora dos propósitos e da vontade soberana do Senhor. E com isso, olha só a advertência que o Senhor Deus dá para a congregação de Israel e que serve para nós também nos dias de hoje. Irmão Anderson, pode fazer a leitura, por favor? Profeta Oséias. Oséias 4 e 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha isso. Não é uma advertência dura? Então, irmãos, quando nós rejeitamos o conhecimento, quando nós, como famílias de Deus, rejeitamos, nós estamos sujeitos a sofrer as mesmas consequências daqueles que não servem a Deus, daqueles que Deus tem como ímpios, daqueles como aqueles que não têm a bênção gloriosa plena de Deus, porque todos recebem a bênção de Deus, mesmo aqueles que não servem a Deus. A palavra fala que Deus ele dá o sol para os bons e para os ruins. Deus dá o mantimento, Deus dá o sustento, tanto para aqueles que o servem, como para aqueles que não o servem. Mas também a palavra fala que há uma diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que serve a Deus e anda na sua soberana vontade, recebe a plenitude da graça do Senhor. Ainda que passe por adversidade nesta vida, tem outras bênçãos que sobrevêm sobre a sua casa, sobre a sua vida, que não sobrevêm muitas vezes sobre aqueles que não servem a Deus. É por isso que o Senhor diz, usando o profeta, que há uma diferença, e realmente há. Só que às vezes, se eu não busco esse conhecimento, se eu não busco essa intimidade, se eu não busco esse relacionamento com Deus, eu acabo deixando de ter a plenitude da bênção de Deus na minha vida. Por isso que o Senhor nos dá estas advertências. Por isso que o Senhor nos chama a atenção. Porque a vontade do Senhor é nos abençoar. A vontade do Senhor é que nós cresçamos em tudo, em graça, em conhecimento, em virtude, na presença gloriosa do nosso Deus. Então a nossa casa, a nossa família também como projeto de Deus, é aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa que Deus planejou lá no Éden. É aquilo que Deus planejou. Olha, eu quero que vocês sejam bênçãos. Eu quero que vocês sejam felizes. E a igreja de Deus é a família de Deus, composta de cristãos que são filhos de Deus, Pai. E olha que interessante, são irmãos de Jesus Cristo. Vamos para 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Nosso irmão Ronaldo vai fazer essa leitura. E nós vamos para Hebreus também, capítulo 2, versículos 11 e 12. A irmã Marília vai fazer para nós esta leitura. O Pai deseja que todas as pessoas finalmente se tornem seus filhos. E o relacionamento entre pais, filhos e irmãos, a nível humano, tinha a intenção de retratar essa grande realidade espiritual. Olha que interessante. O que o Senhor planejou nos céus, Ele quis implementar isso na terra entre os seres humanos. 1 João 3, capítulo 3, versículos 1 e 2, irmão Ronaldo. Amém.
Veja, grande amor ao Pai nos tem concedido, ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha que maravilha. A verdade, amados, é que Deus é nosso Pai Celestial e que nós somos seus filhos. É uma das maiores revelações que nós encontramos no Novo Testamento. Ser filho de Deus é o privilégio mais sublime da nossa salvação. Ser filho de Deus é a base da nossa fé e confiança em Deus e da nossa esperança da glória futura. Como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Deus quer que nós nos tornemos cada vez mais conscientes, mediante o Espírito Santo, o Espírito de adoção, de que somos seus filhos. O Espírito suscita a exclamação, Abba, Pai, em nossos corações, e produz o desejo de sermos guiados pelo Espírito Santo. Sermos filhos de Deus é a base da nossa disciplina pelo Pai, é a razão de vivermos para agradar a Deus. O alvo final de Deus, ao nos tornarmos seus filhos, é salvar-nos para sempre e nos conformar à imagem de seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o Senhor tem nos chamado. E aí, ali no Evangelho de João, nós vamos encontrar no capítulo 1, no versículos 12, que nos diz assim: e a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Olha que maravilha. Por que nos tornar filhos? Há um jargão no mundo que diz, mas todos nós somos filhos de Deus. Mas segundo a palavra, nós entendemos que nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos ao seu Filho amado, o seu único, conforme nós lemos agora. Por quê? Porque na verdade todos nós somos criaturas de Deus. Fomos criados à sua imagem, segundo a sua semelhança. E quando é que eu me torno filho? Quando eu recebo o seu Filho, o seu único, que ele deu para a salvação de todos, aquele que nele crê. Então, quando nós nos tornamos filhos, através de Jesus Cristo, então agora Deus quer que nós vivamos esta graça, e também o conhecimento e a obediência à sua palavra. Há um texto na palavra que diz, obediência quero e não sacrifício. Quantas vezes nós nos sacrificamos, ou nós fazíamos isto no passado, não é? Pagávamos penitências, andávamos distâncias, achando que nós estávamos agradando a Deus, fazendo, como diz a palavra, sacrifícios de tolos, porque na verdade fazíamos tudo aquilo pensando que estávamos agradando a Deus, mas rejeitávamos o seu Filho, não o queríamos como nosso Senhor, como nosso Salvador. Como há muitas pessoas que hoje nós falamos desta graça e fazemos a interrogação, vocês querem receber a Jesus como seu Salvador pessoal? E a pessoa diz, agora não, hoje não, mais para frente, quem sabe amanhã. Ora, se a pessoa rejeita o Filho, rejeita também o Pai. Então, como pode ser considerado filho, se não recebe o Filho e nem recebe o Pai? Então, logo, são filhos bastardos. E o que é ser filho bastardo? É aquele filho que não é legítimo. Mas através de Jesus Cristo, Deus nos torna filhos. Deus nos recebe como aqueles que andam em conformidade com a sua palavra. Por isso o Senhor deu aquela advertência através do profeta Oséias. O meu povo erra porque falta-lhes o conhecimento. Mas graças a Deus,
que aqui nós temos um povo que preza pelo conhecimento, preza por buscar esse conhecimento para melhor servir ao Senhor. Vamos então com a leitura da nossa irmã Marília, Hebreus capítulo 2, versículos 11 e 12. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Olha que maravilha, aí interessante, não é? Nós vamos vendo um mistério que a gente só entende quando estuda a palavra. Porque Deus nos recebe como filhos, então logo em Jesus Cristo, individualmente, nós somos irmãos de Jesus. É o que a irmã Marília acabou de ler. Individualmente. Agora, quando a coletividade, nós já não somos mais irmãos, mas nós passamos a ser noiva. Nós passamos a ser depois chamado lá no Apocalipse como esposa. Mas olha que mistério. Então quer dizer que individualmente, quando eu estou em determinado lugar individualmente, eu estou na qualidade de irmão. Mas quando estamos como aqui numa coletividade, nós somos não somente considerados como esposa, como noiva, mas também como corpo. E é o que o apóstolo Paulo vai depois nos esclarecer. Então olha que coisa interessante. Então ao mesmo tempo, não é que nós em casa, nós nos tornamos irmãos. Então, o irmão Ronaldo e a sua esposa Camila. Então, individualmente, eles são irmãos em Cristo. Mas, porém, quando estão na conjunção, na comunhão familiar, são marido e mulher. E nós precisamos entender isso. Então, a palavra vai dizer que nós temos que ter um cuidado no tratar. Nós temos que ter um cuidado na maneira de proceder. Tanto o marido para com a esposa para com o marido, os pais para com os filhos e os filhos para com os pais. Esse exemplo todo nós encontramos aqui na palavra. É a soberana vontade de Deus que nós entendamos que além de esposo e esposa, nós somos aqueles que devemos tratar como irmãos que estamos caminhando juntos para a salvação gloriosa que é a vinda do Senhor. Então logo nós temos que ter um respeito mútuo, nós temos que ter aquele cuidado no tratamento, porque é assim que o Senhor Deus quer que nós vivamos aqui na terra, como humanos, a realidade do que é o espiritual, da comunhão, da inteireza que há no nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A mesma comunhão, o mesmo parecer, um mesmo falar, um mesmo cuidado, a mesma proteção. O marido tem que ter para com a esposa precisa ter para com o marido. O casamento humano foi instituído com o primeiro casal, Adão e Eva. Deus fez Adão cair em um sono profundo, então lhe abriu a carne no seu lado e retirou uma costela, da qual fez Eva para ser sua esposa, uma parceira adequada que completasse o homem. Quando Deus a apresentou a ele, Adão disse: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, conforme nos narra Gênesis capítulo 2, versículos 23. Essencialmente, Eva era parte de Adão, do seu próprio corpo. Por isso nós entendemos quando Jesus diz assim que agora não são mais dois, mas são ambos dois em uma só carne. Então é aquela união tão perfeita que não dá para o irmão Anderson desprezar a irmã Marília. Não dá mais para a irmã Marília desprezar o seu esposo Anderson, porque é uma só carne. Então um faz falta para o outro, porque um complementa o outro. Então
a vontade soberana de Deus é exatamente essa, que nós vivamos isto. Quando Adão diz, agora essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, não foi só porque o Senhor Deus havia tirado uma costela de Adão e dessa costela formado Eva. Ele entendeu que agora eles eram um. Então, como é que eu posso dizer para quem é um comigo que eu não preciso dela? Como eu posso dizer para alguém que é um comigo que ela não tem valor para mim ou que ele não tem valor para mim? Eu desprezo a mim mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer que assim como o homem procura cuidar da sua própria saúde, do seu bem-estar, procura cuidar da sua aparência, que assim ele deve fazer com a sua esposa. Precisa ter zelo, precisa cuidar, precisa proteger, precisa amar, zelar. Agora o que nós vemos é o quê? Muitas vezes o tratamento do marido para com a mulher, como que se ela fosse uma pessoa insignificante. Como se ela não tivesse valor nenhum. Por mais que ela faça, para ele não foi feito nada. E Deus não se agrada dessa forma. Há uma passagem bíblica que o nosso irmão diácono Felipe, ele leu no domingo passado, aonde o Senhor vai falar assim, que se o marido despreza a sua esposa, se ele não a trata com afeição, se ele não a trata com respeito, se ele não a trata com carinho, se ele não a protege, se ele não zela por ela, até as suas orações são desprezadas. Deus não ouve. Por quê? Porque ele não está tendo cuidado com aquela que faz parte dele. Quando Deus formou Eva para Adão, é porque Deus viu que faltava alguma coisa. Então a esposa para o esposo é aquilo que lhe faltava. Faltava algo para que o completasse. Faltava algo para que fizesse dele plenamente feliz. Então Deus, ele providenciou aquela que seria para aquele homem o auge, o ápice, a coisa mais linda, mais maravilhosa que viesse completá-lo, porque ele estava imperfeito. Então nós estávamos imperfeitos antes de termos a nossa companheira. Mas a partir do momento que Deus preparou-nos a companheira, então aí nós nos tornamos completos. Mas então por que há tanta desavença? Por que há tantos conflitos? Por que há então tantas divisões, tantas separações? Porque na verdade é como nós lemos, o nosso irmão Anderson leu, o profeta Oséias dizendo: meu povo errou, meu povo caiu, meu povo se desviou, meu povo perdeu a noção, meu povo se separou, porque faltou-lhes o conhecimento. Não buscaram conhecimento. Não tiveram interesse em buscar o conhecimento, o relacionamento. E assim acontece, irmão, no meio das nossas famílias. Quantas famílias no nosso seio, no seio da igreja, a igreja que eu falo, não é somente a nossa igreja local, mas no âmbito geral. Quantas contendas, quantas desavenças, quantos aconselhamentos que às vezes nós precisamos fazer, mas é como que nada. Você leva o conselho, você leva a instrução da palavra de Deus, ouvem no momento, mas passou-se alguns dias, passou-se algumas horas, passou-se alguns meses, o conflito volta. E a ponto até de uma certa ocasião, os homens dos dias de Jesus o interrogarem acerca do divórcio, querendo colocá-lo numa situação de, vamos ver o que é que ele tem para nos dizer. E chegaram para ele e disseram: mas então, Jesus, o que é que o Senhor nos diz acerca do divórcio? Moisés nos permitiu o divórcio. Aí Jesus foi lá no princípio, foi lá em Adão, foi lá em Eva, e disse: no princípio não foi assim. O propósito de Deus desde o princípio é que o homem se complete na mulher
e a mulher também se complete no homem. E ambos entendam que um precisa do outro. Não dá para um viver sem o outro. E é verdade. Nós observando a palavra é exatamente isto. É um se completar no outro. Eu tenho acompanhado alguns midiáticos, né, que aparecem nas nossas mídias. E às vezes a pessoa casa com um, separa, casa com outro, separa, casa com outro, separa, casa com outro, separa. Por quê? Porque o segredo não é há muitas mulheres ou os muitos homens. Falta-lhes o entendimento para compreenderem o que é realmente ser um casal. O que é realmente ser uma família constituída segundo os propósitos e as vontades soberanas do Senhor. Falta-lhes isto. Por isso que nós buscamos este conhecimento, esse entendimento, para que nós venhamos ser felizes. Para que a nossa casa venha a ser o que Deus quer que ela venha a ser. Ela venha a ser uma bênção. Ela venha a ser, não só para nós motivo de júbilo e de alegria, mas também para aquele que está ao nosso redor. Para que as pessoas, ao olharem o nosso bom testemunho, não é fingimento, porque tem aqueles que fingem. Ainda não entenderam o propósito de ser um, não entenderam o propósito, não é, de comungarem a fé, não entenderam o propósito de viver como verdadeiramente um amando o outro e se preocupando e zelando um pelo outro. Não entenderam isso e lá fora demonstram uma coisa que na verdade não é. Foi aquele exemplo que nós demos aqui, daquele dirigente, daquele líder, que na congregação dava um exemplo de excelente pai, excelente esposo, mas em casa era um carrasco. Judiava da esposa, espancava o filho, mas na congregação, diante da congregação, era exemplo eficaz de um bom marido e de um bom pai. E numa certa ocasião, o menino pegou o seu colchãozinho do berço e trouxe o colchão e colocou na frente do púlpito. E aí foram interrogar aquela criança, mas por que você está fazendo isto? E a criança então disse assim, porque eu quero esse pai que está aqui e não aquele que eu tenho em casa. Então percebo que nós não podemos viver de aparências. Não dá para viver de aparências. Nós temos que viver a realidade do que a palavra de Deus nos diz. E como é que isso acontece? Quando nós, no início desta escola bíblica, nós louvamos a Deus com um louvor que falava sobre a oração. Quando é que nós nos permitimos ser moldados segundo a vontade soberana de Deus? Quando nós temos um relacionamento com Deus. Quando nós temos tempo com Deus na oração. Quando nós pedimos a Ele que pelo Teu Espírito Santo, Ele possa nos moldar segundo a sua vontade, segundo a palavra maravilhosa do Senhor. Fora disto, eu de mim mesmo não consigo mudar a mim mesmo. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa condição. Mas a partir do momento que nós começamos a entender que nós precisamos do Senhor em tudo, e colocamos a nossa posição, Senhor, eu tenho sido muito agressivo com a minha esposa. Eu preciso reconhecer os meus pontos. E não só achar que a minha esposa é quem erra. E não achar que o defeito está só nela. Mas às vezes a mudança tem que começar em nós. Então quando nós começamos a pedir Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me molde segundo a sua vontade. Eu preciso que o Senhor me molde segundo o teu santo querer. E eu entendo, eu aprendo pela tua palavra, que a minha companheira, Senhor, ela é aquela que me completa. Eu preciso entender isto. E a oração vai fazer com que o próprio Deus, pelo Espírito Santo, vai trabalhando em nós. E aquilo que nós não enxergávamos na nossa esposa, nós vamos passar a enxergar. Porque a palavra de Deus fala que o nosso adversário, ele não vem senão para roubar, para matar e para destruir.
E a finalidade dele é essa, no meio do casal, é causar a intriga, é causar a contenda, é causar a desavença e apontar os erros. Aí, se o marido só vê erros na mulher e não vê as virtudes, aquilo vai ser um potencial para que as brigas continuem. Se a esposa só consegue enxergar os defeitos no marido, aquilo também vai ser o quê? Vai ser um potencial que vai fazer com que ela vá perdendo a graça. Aí o marido fica de um lado, a mulher fica do outro. E quem vai prevalecendo nisso é o adversário. Por isso que nós dizemos sempre, irmãos, não passem uma noite um virado de costa para o outro. Se aconteceu algo durante o dia, porque acontece, isso é normal. É normal. São duas pessoas que pensam de formas diferentes e que às vezes para ajustar as coisas demora um pouco. Mas que nós venhamos ter em mente uma coisa, eu não posso dormir sem ter feito as pazes com a minha esposa, sem ter feito as pazes com o meu esposo. O que acontece é que o nosso orgulho, não é? Faz com que nós muitas vezes permanecemos no nosso canto. Não é isso? Só que o orgulho saiu de quem? Por que que o adversário de nossas almas não lhe tem perdão? Porque lá nos céus, ele foi o primeiro que causou a dissensão. Porque ele se orgulhou. A palavra vai dizer que ele achou que ele era o tal. Por quê? Porque Deus o capacitou com algumas qualidades para que ele pudesse exercitar aquilo que Deus havia colocado diante dele para ele fazer. E ele achou que aquilo era o suficiente para ele poder colocar o trono dele igual do lado do trono de Deus. Como é que pode a criatura querer ser igual ao seu Criador? Mas ele tentou, ele se orgulhou. E aí então o Senhor diz que aquele que tem o seu coração altivo, ou seja, o seu narizinho empinado, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou o que sei de tudo, eu tenho razão em tudo, a esses a palavra fala que Deus abate. Deus não tem prazer no orgulhoso, mas pelo contrário, naqueles que se tornam humildes, reconhecendo as suas fragilidades e buscando em Deus a sua força e a reconciliação, a palavra fala que a esses Deus exalta. Mas por que então que o casamento, ou por que o casal tem que manter esse orgulho nos seus corações? E nesse orgulho, quem vai avançando, quem vai ganhando campo, é o adversário. Porque é uma noite que dorme sem se falar, logo pela manhã já fica sem jeito de falar, eu te amo. Já passou uma noite, não é? Sem um falar com o outro, no outro dia fica assim, aí o marido vai trabalhar, não fala com a esposa. Aí durante o dia a esposa sente saudade do esposo. Durante o dia o esposo sente saudade da esposa. Mas chega a noite, não, eu não posso, eu não vou, eu estou certo. Ela que vem e peça perdão ou busca reconciliação. Aí ela diz, não, eu é que estou certa. Ele que venha e diga que me ama, para eu poder voltar na reconciliação. E assim passa mais um dia e assim vai. E quem vai ganhando o campo com isso é o adversário das nossas almas. E nós como cristãos, como filhos de Deus, dando ocasião para o nosso adversário. Por isso que o Senhor diz na sua palavra, não deis lugar ao diabo. Mas às vezes nós estamos dando. Então a palavra fala que nós temos que ter essa capacidade de reconhecermos que o marido sem a mulher está incompleto, a mulher sem o seu marido está incompleta. Quando nós entendemos isso, nós vamos buscar rapidamente a reconciliação. Ah, eu errei, eu falhei com você, eu fui estúpido nas palavras, me perdoe. E como nós falamos no domingo passado, às vezes as nossas ações vão causando algumas coisas, alguns sentimentos.
E eu disse o exemplo, né, de nós pegarmos uma tábua e pregarmos vários pregos. Mas aí depois eu chego e eu peço desculpa e aí eu arranco um prego. Só que a marca ficou. Né? Eu tirei o prego, mas a marca daquele prego está lá naquela madeira, continua lá. Mas como é que eu consigo apagar aquela marca que lá está? Aí o Senhor nosso Deus, através de Jesus, nos dá aquele ensinamento. Quando nós falamos com o Pai, nós dizemos: Pai, perdoa-me, assim como eu também perdoo os meus devedores. Somente aquelas marcas vão sair se nós verdadeiramente tivermos dado o perdão. O perdão não é para a pessoa que nos ofendeu. O perdão é para nós mesmos. Sabe por quê? Porque quando nós perdoamos verdadeiramente, o que acontece? Aquela marca que está lá, é como que Deus venha, passe uma massa ali, lixa e pinta, e você olha e fala: nossa, não tem marca nenhuma, não tem prego, nem me lembro mais do prego, porque nem a marca ficou. Esse é o poder do perdão. E que muitas vezes não acontece no meio do casal. Eu te desculpo, mas eu não esqueço. Isso não é perdão. Porque vez ou outra, momentos ou outro, aquilo volta à sua mente. Você me fez isso um dia. Olha, você me fez aquilo um dia. A pessoa pode não falar, mas está dentro de si, está dentro da sua memória. E aquilo impede um estreito e íntimo relacionamento. Se Deus fosse assim conosco, já pensou o que seria de nós? Se Deus viesse sempre falar assim: olha, Ronaldo, você já fez isso, hein? Olha, eu não me esqueço daquilo. E aquilo outro? Coitado de nós jamais alcançaríamos o perdão. Mas a palavra vai dizer que Deus, quando nós entramos na presença dEle arrependidos e pedimos perdão, a palavra fala que Deus lança aquilo que foi feito no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. Então, nós muitas vezes não conseguimos perdoar a nós mesmos. Nós ficamos lembrando do feito, nós ficamos lembrando do ato, mas Deus já nem se lembra mais. Então, irmãos, o importante é nós sabermos que o perdão é fundamental no nosso relacionamento. É fundamental para que nós possamos ir prosseguindo dia a dia. Pastor Francisco e a irmã Neia estão casados há quantos anos, pastor? Vai fazer 50 anos. 30 de dezembro. 50 anos. Olha isso. Não é para nós um exemplo? Um exemplo. Porventura, durante esses 50 anos que vai fazer, quantas adversidades, quantas provações, quantas lutas, quantos desencontros, mas eles souberam contornar a situação e estão aqui como exemplos para nós. Então vocês vejam, esta é a vontade do Senhor. Mas a vontade do mundo é o quê? Se você não está dando certo com ele, não está dando certo com ela, separa. Abandona. Deixa. Você vai encontrar um melhor. Você vai encontrar uma melhor. É isso que o mundo prega, é isso que o mundo diz. Mas na maioria dos casos o que a gente vê é que começa bem o segundo relacionamento, mas logo vem também os conflitos. E aí às vezes a pessoa fala assim: poxa vida, eu gostaria tanto que não houvesse isso, que não acontecesse isso. Eu já passei por essa experiência no passado, eu não gostaria que acontecesse agora. Mas acontece, porque são duas pessoas diferentes. Mas o propósito de Deus, segundo o que nós vemos no ensinamento do Senhor Jesus, é que o homem se complete na mulher, a mulher se complete no homem, e eles vivam até o final dos seus dias. Vamos Gênesis 1, 27 e 28, só para reforçar isso que nós estamos falando. Porque quando a gente se baseia na palavra de Deus, aí fica mais gostoso, porque
Porque não fica apenas no discurso do pregador ou do professor. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente vê o embasamento que a palavra está nos dando. Então, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. A irmã Marineuza pode ler para nós, irmã Marineuza? Pega o microfone e pode ler para nós. Gênesis 27 e 28. E criou Deus o homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e deu-lhes e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Então, irmãos, aqui está mostrando quando Deus criou e a autoridade que Deus deu. Quando nós falamos de autoridade, nós falamos que tem alguém que está sobre nós. E que nós precisamos entender para que haja uma boa ordem, para que haja um progresso, para que haja um crescimento. Então, quando o Senhor Deus formou o homem e a mulher, o Senhor disse a eles: olha, agora eu quero que vocês cresçam no relacionamento, cresçam na comunhão, cresçam no amor, e que vocês se multipliquem, e que vocês sejam, prósperos em tudo, mas sabendo que cada um tem a sua função, cada um tem a sua devida função nesse relacionamento. E quando um interfere na autoridade ou naquilo que Deus determinou, entra em conflito. Por quê? Porque Deus deu ao homem um papel, Deus deu à mulher um papel, Deus deu aos filhos um papel. E quando esses não executam, não fazem de conformidade com aquilo que o Senhor nos tem ensinado, a gente acaba saindo fora dos propósitos de Deus e dando ocasião para a atuação de Satanás. Aqui ainda falando sobre a união de Adão e de Eva, nesse corpo perfeito, que como a gente sempre diz, não é que eram dois, mas que agora se tornou um, e Deus só enxerga um, não é? Na visão, conforme nós estamos vendo aqui na palavra. Então, quando o Senhor Deus olha o casal Anderson, Marília, Ronaldo, Camila, então o Senhor vê Ronaldo, então o Senhor vê Anderson. Não que ele não esteja vendo a Marília, mas é que eles são um. Então, segundo como a palavra fala que Deus formou Adão, e depois Deus formou a Eva, Deus não está fazendo separação dos dois. Mas quando o Senhor Deus falou para que não comessem do fruto, para quem que Deus falou? Para Adão. Mas não foi a Eva que comeu? Foi. Mas Deus pediu contas a Eva? Não, Deus pediu para Adão. Por quê? Porque naquele momento a autoridade de sacerdote, a autoridade de pai, a autoridade de mantenedor estava em Adão. Então ele deveria naquele momento, por isso que nós precisamos ter o conhecimento, naquele momento Adão deveria ter falado para a sua esposa: olha, filha, você fez algo que não era para ter feito. Eu não sei o que Deus iria fazer com Eva, como que Deus iria conduzir a situação se o homem não tivesse comido também. Mas quando quando Adão come, o que acontece? Não lhes abre os olhos? Antes de Adão comer, estava tudo normal. Não estava tudo normal? Eva continuava nua,
Adão continuava nu, estava tudo normal. Parece que nada havia acontecido. Os olhos se lhe abriram quando? Adão come. Adão comeu, os olhos se abriram. Estamos nus. Ué, mas qual o problema? Qual o problema de estar nu? Deus não os havia criado. Nós não sabemos quanto tempo eles estavam ali no jardim, ambos nus. Mas por que então abriu-lhes o entendimento? Quando lhes abre o entendimento e eles percebem, aí eles vão fazer roupas para se cobrir. Só que ali ficou claro que a intimidade, o relacionamento que havia entre eles e Deus foi rompido. E quando é que a intimidade e o relacionamento do casal é rompida? Quando a falha entra, e aquela falha e aquele erro se torna maior do que a unidade, a união, a comunhão que deve existir entre os dois. É quando a gente continua falando, é quando o eu tenho razão, é quando o orgulho, é quando aqueles sentimentos que são nossos e que a gente vai cultivando, vão sendo superiores a esse entendimento que nós estamos tendo aqui. Então há a autoridade que é dada a cada um para que haja a ordem no casamento, para que tudo flua bem. Para o homem, o Senhor ele vai dar algumas determinações para o homem, que nos diz assim. Vamos para Efésios capítulo 5, versículos 21. Porque quando se fala de autoridade, se fala de reverência, se fala de você se submeter àquela autoridade. Então qual é o papel do homem nesse relacionamento? Como é que o homem tem que se portar para com a sua companheira? Irmã Camila, pode ler para nós? Efésios capítulo 5, versículos de números 21. Porque às vezes a pessoa acha assim, quando se fala de submissão, acha que o homem tem que pisar na mulher. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar que a mulher deve ser submissa ao homem. E isso tem sido um problema. Por falta de compreensão, por falta de entendimento nesta palavra, neste ensinamento que o apóstolo Paulo estava dando para a igreja, isso até hoje virou uma celeuma. Porque a mulher fala, eu vou me submeter à vontade do meu marido, eu vou ser pisada por ele. E tem alguns maridos que entenderam como que ele tem que pisar na mulher. Tem que destratá-la, que ela não é mais esposa, ela é uma escrava. E tem que fazer os caprichos e os desejos dele. E não é isso que a palavra nos ensina. Não é isso que a palavra está nos dizendo. Lê para nós, irmã Camila, por gentileza. Amém. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitai-vos só a mulher? Sujeitai-vos só o marido? Porque tem mulher que ela tem, ela nasceu para liderar. E aí é um problema. É um problema. Porque ela não consegue aceitar que às vezes o marido fale alguma coisa. Por quê? Porque são famílias diferentes. Então tem aquela ação em que o marido, ele é criado numa família aonde o pai sempre foi aquele que deu a palavra final. A esposa sempre chegou para o marido e falou assim, olha bem, olha amor, a situação é esta, assim, assim, assim. Aí ele fala assim, eu acho que você deve, vamos fazer isto? E ela fala, tudo bem, eu concordo.
Então sempre a palavra final foi do marido. E aquele filho, ele nasceu e foi criado naquele ambiente. Então ele aprendeu que a palavra final tem que ser do marido. Por outro lado, uma moça, ela nasceu em um lar onde a mãe sempre foi quem deu a palavra final. O marido sempre foi aquele que falou assim, olha bem, o que você acha sobre esse assunto assim, assim? E ela sempre dava a palavra, olha, eu acho que deve ser assim. E ele concordava, ele falou, tudo bem. Então a menina foi crescendo naquele ambiente e ela sempre achou que a palavra final tinha que ser a dela. Por quê? Porque ela aprendeu isso no convívio familiar. Aí, esse menino que aprendeu que a palavra final deveria ser dele, casa-se com aquela menina que achava que a palavra final tinha que ser dela. E aí? Não fica difícil? Porque a palavra final vai ser de quem? Ela vai dizer que é dela, ele vai dizer que é dele. Se não tiver esse entendimento que nós temos que nos sujeitarmos um ao outro, para o benefício do casal, para que haja o progresso do casal, ambos deverão chegar numa conclusão satisfatória, para que o progresso daquela família venha fluir. Mas às vezes é o oposto. Se a minha opinião não prevalecer, não. E aí o marido já não respeita mais a mulher, porque acha que ela o está afrontando. Eu dei a minha palavra, mas ela não faz, ela não obedece, ela é isso, ela é aquilo. E ela já acha que não. Ele quer mandar em mim, ele quer fazer o que quer, ele não me ouve, ele não age segundo o que eu estou falando. Olha a confusão. Olha a confusão. Para evitar isso, antes do casamento, o rapaz deveria procurar uma moça aonde ela fosse da família em que o pai desse a palavra final. Aí não teria problema nenhum. Para evitar esse problema, a moça antes do casamento deveria procurar um rapaz aonde na família dele quem dava a palavra final era a mãe. Aí seria maravilhoso. Mas não é assim que acontece, amados. Não é assim que acontece. A gente olha, se encanta, se enamora, casa. Só que essas coisas ninguém fala, ninguém ensina, ninguém teve orientação antes do casamento. Só que já casou, e agora? Como é que faz? Vamos mandar para Deus resolver, não é? Nós que somos evangélicos, vamos passar esse problema para Jesus. Jesus resolve aí. Mas aí, irmãos, se nós entrarmos dentro desta palavra, vamos nos sujeitar? Vamos conversar? Vamos nos entender? Eu sei que você tem razão, não é melhor assim. Então, é ouvindo o outro, para que as coisas se encaminhem da melhor maneira possível. Mas por que não acontece isso? Na maioria dos casos não acontece isso. A intriga, a minha opinião tem que prevalecer. Seja o marido, uma hora toma uma postura dessa, você tem que fazer o que eu quero. Aí ela fala, não mesmo. Outra hora ela quer se sobrepor ao marido, e ele fala, mas não mesmo. E olha o diabo batendo palma, falando, isso, briga mesmo, briga. Se separa. Mas o Senhor está dizendo, não, filhos, vá para a palavra, se sujeitem um ao outro, busquem a comunhão, busque o relacionamento, busque a palavra. Nós estamos tendo uma guerra. Rússia e Ucrânia. Quantas vidas que não tem nada a ver com esse problema estão sofrendo as consequências. Putin está lá no seu palácio, o presidente da Ucrânia está lá no meio das tropas, mas também muito bem seguro, enquanto que a população civil tendo que sair às pressas, deixando casa,
deixando uma vida inteira para trás, sem saber o que vai acontecer, deixando tudo, entrando no futuro incerto. Quando o marido e a mulher entram também nesta falta de diálogo, assim como não está tendo entre Rússia e Ucrânia. Porque se tivesse o diálogo, antes de qualquer coisa, se eles tivessem chegado num acordo, não teria tido a invasão, não estaria tendo essa destruição, não estaria tendo tantas mortes e tantas dores no meio da população da Ucrânia. Por quê? Porque faltou diálogo. E por que acontece esses desastres no meio dos casais? Porque falta-lhes o diálogo. Chega uma hora que falta-lhes o diálogo, falta-lhes a comunicação. E nós vamos futuramente falar sobre alguns tipos de comunicação que deve existir entre o casal e tipos de comunicação que às vezes não pode ter no meio do casal. Porque vai trazer o quê? Essas atrocidades, essas destruições, como estão acontecendo agora lá na Ucrânia. Quem é que sofre com a separação? Normalmente, quem é que vai sofrer o dano da separação? Os filhos. É eles. Só que o casal não está nem aí. Quando o coração se endurece, não estão preocupados com o filho. Estão preocupados com eles mesmos. Se é o marido o causador, ele não está nem aí. Ele quer outra, ele quer abandonar, ele quer deixar os seus compromissos, quer deixar a sua obrigação que Deus colocou nos seus ombros. Quando é a mulher, é da mesma forma. Não se preocupa com a autoridade que Deus a deu, como aquela que zela pelo bem-estar da sua família. Olha que coisa linda, nós vamos entrar sobre isso. A maneira como Deus vê a mulher dentro do casamento. Às vezes a pessoa fala, mas ela não tem valor. Para Deus, ela é de altíssimo valor. Ela é aquela que tem a capacidade dada por Deus para trazer a estabilidade da família. O papel dela é importantíssimo na família. A mulher, ela vem com uma graça de Deus para influenciar. Coisa que nós não temos. Os homens não têm, mas as mulheres têm. Elas têm facilidade em influenciar, seja o marido quando ela é sábia, ou seja também quando ela é louca. A palavra de Deus vai dizer o quê? Que a sábia, ela edifica a sua família. A mulher sábia, ela traz segurança, estabilidade para a sua família. Por outro lado, o que a Bíblia fala? Que a louca faz o quê? Ela destrói com as suas próprias mãos. Olha a importância que tem a mulher na família. E como é importantíssimo ela saber este papel que ela tem. Não para que ela se sobreponha sobre o marido. Ah, agora eu descobri. Eu descobri que agora eu tenho a graça, a unção, a virtude de Deus para influenciar. Então ela vai falar para os filhos assim, olha, seu pai? Ah, seu pai. E não é assim que acontece às vezes? Quando a mulher está lá meia encabrunhada com o seu marido, ela começa a influenciar os filhos que o pai é isso, que o pai é aquilo. E normalmente o filho vai seguir a mãe. Mas por outro lado, se ela é uma mulher sábia, o marido pode ser um traste. Mas ela é sábia. E ela faz com que os filhos amem o seu pai. Com a sua graça, com a sua sabedoria, com a sua influência, ela consegue fazer com que os filhos amem o pai. E mais ainda ela, por suportar tantas coisas que o seu marido a faz passar. Vamos continuar aqui. O apóstolo Paulo diz assim ainda, né? Nesse capítulo 21, deixa eu ler novamente. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo aconselha os maridos
amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, cuida dela, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros de seu corpo. Efésios capítulo 5, do versículos 25 ao versículo 30. Ou seja, o que o apóstolo Paulo e Pedro querem dizer é que o responsável pelo lar deve ser o marido. Se algo acontece de errado no lar, ele deve assumir a responsabilidade para proteger a esposa e seus filhos. Esse é o papel fundamental do homem no relacionamento da família. Amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Papel difícil. Não é fácil não, gente. Cristo amou a igreja de uma tal maneira que ele deu a vida dele pela igreja. Vocês conseguem entender o que é isso? O que Deus está exigindo de nós, homens, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Cristo, ele se deu a si mesmo. Até hoje, Cristo está cuidando da igreja. Até hoje, ele tem trazido o alimento, todo tipo de proteção para a igreja. E esse é o papel do marido dentro de casa. Quando o marido não assume este papel, ele está dando o direito da mulher fazê-lo. Só que Deus não vai cobrar da mulher, porque esse não é o papel da mulher. O papel da mulher não é proteger. O papel da mulher não é tomar a frente para cuidar da casa. Infelizmente, é isso que nós vemos nos nossos dias. Quantos homens deixando o seu papel e achando que a mulher é quem tem a responsabilidade da manutenção da casa. Aí a mulher tem que levantar cedo, tem que ir para a labuta, tem que batalhar, tem que trabalhar, volta para casa, tem os afazeres da casa, e cadê o marido? O marido não está nem aí. Pois não, irmão Ronaldo? Pastor, uma pergunta, né? Por exemplo, assim, baseado a nós cristãos, né? Conforme está escrito na palavra. Mas e para uma pessoa que ela não é cristã, conforme está vendo, está assistindo a nossa live ou em algum momento, conforme que ele pode estar se dirigindo para ter a mesma, ao mesmo exemplo, se ele não é cristão, ele fala, mas eu não sou cristão, não aceitei Jesus ainda. Como que eu posso fazer isso sem estar no meio de vocês? Assim, como que eu posso influenciar a minha esposa ou a minha esposa ser influenciada a mim também? Nós iniciamos com Mateus 5, 13 a 16. Olha o importantíssimo papel da igreja. Por que nós estamos sendo instruídos? A quem é que Deus quer usar? As nossas vidas. Nós devemos ser influenciadores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ele vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas sejam o quê? Sejam aqueles que vão levar a influência. Não se deixe ser influenciado, mas influencie. Então, a primeira coisa, quando Deus colocou o homem, sem que Deus estivesse escolhido Israel como nação, era a natureza
que mostrava a glória, a presença de Deus, o agir de Deus. Quando Deus escolhe Israel como nação, Deus diz para Israel como nação: eu quero que vocês sejam aquela nação que vai influenciar as outras, para que as outras nações possam saber que há um Deus que zela, que cuida, que ama vocês. Muito bem, passou o período de Israel como nação física, aí Deus chama a igreja como aqueles que são ligados diretamente com Cristo, através da orientação espiritual, que tem o Espírito Santo dia a dia com eles, e agora o Senhor diz para nós: vocês são a luz que vão iluminar o mundo. Agora vocês são o sal que vão trazer sabor para o mundo. Então, através das nossas vidas, do nosso exemplo, o Espírito Santo vai falando. E como hoje, alguns que estão acompanhando a live, através de um relacionamento pessoal com Deus. Antigamente, nós tínhamos nas nossas escolas a educação religiosa. Ou seja, cada qual, né, seja o cristão católico ou o cristão protestante, então havia ali nas escolas um período, uma aula, onde as crianças eram levadas a conhecer a Deus e a temer a Deus. Isso levou muitos da nossa época, da minha época, da do pastor Francisco, ou até quando tinha essas aulas, levava as crianças a temerem a Deus, levava as crianças a obedecerem os pais, levava a visão bíblica de família. Então as famílias eram mais ajustadas, eram mais preparadas, mesmo não servindo a Deus, mesmo não tendo esclarecimento como nós temos hoje, mas as pessoas eram levadas a temer a Deus. Então tinha coisas que as crianças falavam: eu não posso fazer isso, eu não posso mentir, porque Deus não gosta. Eu não posso xingar meus pais, Deus não gosta. Porque desde pequeno nós éramos ensinados a temer a Deus. Mas nós estamos num país laico, aonde o governo não deve exercer domínio sobre a religião, e nem a religião exercer domínio sobre o governo. Então, por sermos um país laico, não é bom que as escolas venham falar de Deus. Porque eu não sou cristão, eu sou ateu. Por que meu filho tem que ficar ouvindo as coisas de Deus se nós não cremos em Deus? Então vamos tirar da escola. E tiraram da escola. Só que tiraram da escola, saiu dos lares, e hoje como que nós estamos vendo os nossos adolescentes? Hoje como que nós vemos as nossas crianças? Sem temor a Deus, porque a palavra fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas hoje não tem temor de Deus. Como não tem temor de Deus, o que prevalece? Rebeldia, falta de respeito. E aí o que a gente vê? Uma sociedade perdida. Cada dia mais perdida. Então quem é que pode fazer alguma coisa por essa sociedade? Deus. Mas se eles não ouvem a Deus, se eles não conhecem a Deus, como é que eles irão ter esse entendimento? Através da igreja, das famílias daqueles que servem a Deus. Aí sim, essas famílias bem ajustadas irão exercer influência aonde eles estão. Hoje eu peguei como exemplo o casal Anderson e Marília. A irmã Marília está lá no seu trabalho. E tem várias pessoas que estão ao seu lado, que trabalham com ela. Aí uma das companheiras de trabalho fala para ela assim: Marília, meu casamento está por um fio. Meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo outro. Aí ela, com toda a graça e sabedoria e entendimento de Deus, vai falar: nossa, mas o meu casamento com o Anderson é uma bênção. Sabe por quê? Porque, olha, meu marido ele me protege. Meu marido, ele cuida de mim. Meu marido se preocupa comigo. Se acontece qualquer coisa, eu não preciso falar nada, ele já se antecipa em cuidar de mim.
Ah, se eu tenho vontade, até se ele pode, ele até levanta para ir buscar para mim. Ai, meu marido é maravilhoso, ele é um presente que Deus me deu. Em contrapartida, tudo que ele precisa eu faço. Eu cuido do meu marido. A coisa mais maravilhosa que tem é o meu marido. Essa moça ouvindo isso fala, poxa vida, mas como é que você consegue? Aí ela vai trazer a palavra. Aí essa moça que ama o seu marido, mas o conflito, o adversário, o orgulho e tantas coisas entrou naquele casamento, ela vai começar a ouvir o que a Marília está falando, os conselhos, a experiência que a Marília tem como mulher, como casada, como mãe, como avó, agora daquela princesinha. E essa moça vai ouvir e falar, poxa vida, eu quero que o meu casamento seja assim. E aí o conselho vai entrando e com a oração da Marília que vai chegar em casa e vai falar para o seu esposo, olha, que é o sacerdote do lar dela. Meu marido, hoje eu conversei com uma moça e ela me falou isso assim, 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 assim. O sacerdote da casa dela, que é o seu esposo, vai dizer, vamos dobrar os joelhos, vamos falar com Deus sobre esta causa. E quando ele levantar a sua voz em oração, a palavra de Deus diz que Deus vai ouvir dos céus a oração do casal e vai entrar com providência naquele lar. Esta é a soberana vontade de Deus. É isso que Deus quer que aconteça no meio do casal. Mas se o nosso casal, se nós mesmos não estamos vivendo esta palavra, como é que isso vai poder acontecer no outro lar? Nós estamos precisando ser curados. Por isso que o Senhor está nos dando esta palavra, para que nós sejamos curados, para que nós venhamos tomar o antídoto contra a doença do erro, contra a doença que quer trazer, que quer entrar no nosso meio e causar a morte. Nós não tomamos a vacina contra algumas doenças, para quê? Para que o nosso corpo fique imune, para que quando nós formos atacados por aquele vírus, ele já não tenha mais força para destruir-nos, para tirar a nossa vida. Então nós estamos recebendo o remédio dado pelo Senhor, através da palavra de Deus, para que nós, andando em conformidade com a palavra de Deus, nós venhamos não cair nos laços de Satanás, não sermos levados pelo Satanás, mas nós venhamos então resistir ao maligno, sujeitando-nos a Deus, obedecendo a palavra de Deus, e o diabo vai fugir. Então, através do exemplo da irmã Marília, que eu peguei aqui hoje, não é, para ilustrar este fato, o que acontece? Aquela pessoa, como o irmão Ronaldo falou, que não tem o conhecimento de Deus, mas vai ser ministrada através do testemunho da vida da nossa irmã Marília, que é uma serva de Deus e que entendeu o que é o propósito do casamento. O casamento não é só porque o marido ou o rapaz gostou da moça, achou graça nela, e porque ela achou graça nele e ambos casaram. Vai muito além disto. O casamento, o relacionamento entre duas pessoas vai muito além disto. Nós vamos parar por aqui. O nosso horário já disse basta, para. Então nós vamos parar, damos seguimento, se Deus permitir, no próximo domingo, detalhando, quem sabe, um pouquinho mais do que o homem precisa fazer dentro de casa. Qual o papel do homem? E aí nós entrarmos também em qual o papel da mulher. Amém? Eu volto a palavra ao nosso irmão Diácono Felipe, que é o superintendente da nossa escola bíblica dominical, que hoje ele ficou lá em cima, né, mais atento à transmissão da nossa live, para que você possa ser abençoado. Querendo você tirar mais informações, você tem dúvidas, entre em contato com a live, com os nossos irmãos, né? Eles vão passar para nós as suas interrogações e nós vamos tirando-as aqui na nossa aula. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.